E aí, meus amores? Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Boa noite, Bianca, Diego, Lucas, Audilene. Bora que bora. Vamos começar essa semana. Boa noite. Boa noite, Amanda. Tô vendo várias carinhas conhecidas aqui no chat. Vamos lá, meus amores. Eu coloquei para gravar, tá? Oi, Mariana. Oi, Gi. Coloquei para gravar e aí depois eu vou colocar na plataforma de vocês, né? Oi, Depois eu vou. doutora. Que Oi, bom, hein? Ju, tudo bem? Graças a Deus. Estavam ansiosos, né, por esse curso. Eu É. senti a pressão daqui do outro Ai, lado, que viu? bom. Estou muito feliz. É nós. É nóis. Oi, oi, vamos Oi! aí. Oi, Fernanda! Oi, Cleonice! Tô vendo aqui. Pessoal, vocês botaram uma pressãozinha, tá? Mas foi bom vocês botarem essa pressãozinha, que aí eu dei uma aceleradinha, porque como a gente tá fazendo segunda fase e primeira fase ao mesmo tempo, a segunda fase atrasou muito. Então, se a gente fosse ficar só pensando na segunda fase, o custo de vocês não ia sair, né? Então, essa pressãozinha que vocês colocaram lá no grupo foi muito bom. O Pablo me puxava, olha só, amor, o pessoal aqui tá botando pressão. Então, eu peguei a equipe toda, o nosso time todo, e a gente levantou essa plataforma para vocês em uma semana, tá? Tivemos que regravar algumas aulas, várias aulas, inclusive, porque 2025 foi um ano de muitas atualizações. E eu acho que é uma coisa muito importante, né? Quando você vai se preparar para uma prova como Revalida, que pega Ministério da Saúde, né? Tudo de atualização. Vocês merecem tudo bem certinho, gente, tudo bem atualizado. Porque, olha, não existe coisa pior do que você estudar uma coisa desatualizada. Então, eu botei até uma live aqui também para rolar ao mesmo tempo, mas não sei por que desativou a live. Vamos continuar aqui com vocês. Gente, eu preparei um bate-papo porque eu sei que a grande maioria que está aqui hoje, que está ali no grupo, nunca fez o Revalida, vai ser a primeira vez. Então entra nessa atmosfera, né, do caos que é o Revalida e a gente já entra no Revalida escutando o que todo mundo tá falando. Meu Deus, é uma prova difícil, meu Deus, a nota de corte, meu Deus. E vocês vão ver que nesse bate-papo eu vou facilitar tudo, tá? Vou deixar tudo mais leve. Mas eu confesso que tem muitas pessoas que por aí já fizeram Revalida, não conseguiram aprovar, ou alguns que estão esperando aí, né, essas questões serem anuladas ou não, que é uma falta de respeito também. Mas a gente sabe que não dá para ficar só esperando o INEP se decidir se vai anular, se não vai. Então, até para aqueles que estão esperando essas três questões, duas questões sendo anulada, né, para aprovar, eu considero, né, um conselho já ir se preparando mesmo, estudando, porque já seja na primeira ou na segunda, você tem que repassar a teoria, você tem que se preparar, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu preparei um bate-papo, porque, de coração, gente, eu já fiz aula para muitos cursos, assim, que não tem nada a ver com Revalida, tá? Residência. E eu acho a prova do Revalida uma prova muito boa, tá? Muito boa. Vocês vão ver, vocês vão entender por que que ela é muito boa e por que que eu consigo fazer a preparação de qualquer um que tá aqui dentro dessa live ser leve e você conseguir chegar ali no dia da prova se sentindo confiante. Eu sei que é difícil, né? Vai fazer uma prova e se sentir confiante, poxa, mas eu confesso que a edição anterior, assim, a gente já vem de 6 edições. E a edição anterior foi um sucesso, assim, praticamente todo aluno que fez o curso que se dedicou aprovou, porque é muito possível. E eu tô aqui para mostrar isso para vocês, que a prova do Revalida, ela tá ali, ó, você consegue o Revalida em si, a primeira fase, tá? Não se preocupem na segunda agora, vocês estão na primeira fase. Então eu tô falando da primeira fase. Ele é um ser humano, a primeira fase. Você consegue saber o nome, o apelido, o sobrenome, o que gosta de comer, o que gosta de fazer. A prova do Revalida dela é assim, ela é palpável. Vou mostrar para vocês por quê. Então, vocês vão entender um pouquinho que o motivo de ser sangue nos olhos, tudo aqui, tá? Então, Revalida a primeira fase, essa é nosso primeiro bate-papo para apresentar para vocês o curso, para apresentar para vocês várias dicas, até para aquele que não quer assinar nenhum curso, tá? Porque eu ajudo realmente muitas pessoas que não querem gastar dinheiro com curso, que por aí estão um pouquinho apertado, que vão dar tudo de si para estudar. Temos muitos materiais grátis, gente. A gente faz de coração mesmo. Temos uma equipe maravilhosa que sempre é muito prestativa, nossos professores sempre tá fazendo live. Então, é isso que vocês vão receber no final dessa live. Muito material bom. Olha só, para quem não me conhece,
Meu nome é Raíssa Hanna. Eu me considero uma mentora e facilitadora dessa caminhada de revalidação. Eu dou aula desde 2015, que foi meu primeiro ano indo para a Argentina. Comecei a dar aula do CBC, de bioquímica, de física, depois matemática, até matemática também. Eu sempre brinco. Se quiser que eu dê aula de mandarim, amanhã, fazer um aulão de mandarim, eu viro a madrugada e aprendo mandarim para ensinar. Então, o meu negócio é aprender para ensinar. Eu sou uma adicta de aprender algo para ensinar. Eu adoro fazer isso, eu faço de amor. E esse sangue nos olhos, ele veio do método mesmo. É tipo assim, cara, a vida é muito curta, vamos lá, vamos estudar só o que vai cair na prova. Se tem como, né, estudar sabendo o que cai na prova, vai ser por esse caminho que eu vou. Eu não vou querer estudar coisas que não vão me agregar. Então, o método sangue nos olhos, ele nasceu disso. Desde o primeiro ano da faculdade, eu fazia aulões para ensinar companheiros, inclusive da minha turma, a aprovar em uma prova estudando uma madrugada. Foi assim que nasceu Sangue nos Olhos. E aí o pessoal dormia, né, obviamente, na madrugada, né, todo mundo com sono, e eu falava, bora, acorda, Sangue nos Olhos, a prova é amanhã, ou tu quer voltar pro Brasil? E aí começou o Sangue nos Olhos. Então, faz aí mais de 11, 12 anos que eu dou aula, né? Do Revalida faz 3 anos e meio. Então, pode vir para cá que a mamãe tem conhecimento para dar e vender. Meus amores, foi dada a largada. Hoje é segunda-feira, é um dia que eu adoro começar lives, né? Porque segunda-feira todo mundo, uhul, tá energizado. E é isso que eu quero deixar aqui no final. E uma coisa que eu percebi, até foi o motivo de eu fazer essa live hoje, a pressão de vocês, né? Acho que foi a Rafaela que botou. Eu sou muito de guardar os nomes ali, as fotos, né? Oh, vocês não vão lançar o curso muito depois, não? Será que vai dar tempo estudar? Fiquem tranquilos, vai dar tempo e vai sobrar tempo. Tempo até para revisar. Por quê? Porque aqui já tem um método, é certinho o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, como você tem que estudar, como você tem que revisar. Então, dá tempo. Olha só, o Revalida, ele cobra medicina, certo? Se você for querer estudar tudo da medicina, que a gente estuda em 6 anos, tem gente que estuda em 8, 10 anos, realmente não dá tempo, né? É óbvio, não dá tempo, a matemática não fecha. Agora, se você pegar temas de alto rendimento, que você sabe que cai, você começar estudando por eles. E depois, sobrou tempo, deixa eu ver uma insuficiência renal aguda, por necrose tubular, estudar umas coisas mais finas, uma glomerulonefrites. Primeiro é estudar o que a prova cobra. A prova tem várias edições. Se você pegar todas as provas, você vai saber. Você não precisa ser eu, não precisa ser nenhum professor de revalida, não. Você vai saber o que que a prova gosta mais. São os temas que caem todos os anos, gente. Até nessa edição anterior, que a gente estava com medo de ser uma prova difícil, uma prova diferente, uma prova fora do padrão. Não, ela seguiu o mesmo padrão. Mesmo tirando a discursiva, foi o mesmo padrão. Então, gente, não dá para ir para a prova do Revalida sem estudar, por exemplo, uma sífilis. É um dos temas que mais cai. Sífilis dentro de clínica, sífilis gestacional, cai muito. Não dá para ir para a prova sem estudar hipertensão, diabetes. O Revalida é o dia a dia, é a UPA, a UBS, não dá. Não dá para ir para o Revalida sem saber pré-natal, que é um dos temas top 1 de gineco e obstetrícia. Não dá para ir para a prova do Revalida sem estudar dentro de cirurgia dois grandes temas, que é trauma, 30% da prova de cirurgia, do bloco de cirurgia é trauma. E os outros 30% é abdômen agudo. Ou seja, se você sabe esses dois temas, mas sabe, gente, quando eu digo sabe, é saber de pegar um mapa mental do zero e criar ele, que é o que a gente aprende nas nossas aulas. Por isso que fica tudo bem cochoado, tudo bem, sabe, sem buracos. Trauma e abdômen agudo é quase 60% de cirurgia. O resto você vai lá, vai nos outros temas. Mas não dá pra você ir pra prova sem saber esses dois temas. Depois, sangramentos na mulher. Para quem fez a prova da edição anterior, a prova inteira era sangue. Sangue da primeira metade da gestação, sangue na segunda, no segundo, na segunda metade da gestação, sangramento uterino normal. Era muito sangue, gente. E também a falta do sangue, as amenorreias primárias e secundárias. São temas assim, estrelinhas, cai todos os anos. Não pode errar essa questão. Depois, diabetes, né, que eu falei que é junto com hipertensão, é um dos temas top 1 aí de clínica. Dentro da pediatria, criança sempre está com gripe, né? Então, as IVAs, infecções de vias aéreas superiores, médias e inferiores, então pneumonia, bronquiolite, otites, faringite, tudo isso tem que saber. E os casos clínicos, eles gostam de confundir. Mas de tanto você fazer questão desse mesmo tema, você vai rir na cara da prova, juro para vocês.
Puericultura, não dá para ir para a prova do Revalida sem saber puericultura. Dentro de puericultura é um mundo. Tem aleitamento, tem as vacinas, tem a triagem neonatal. Então, tem que saber isso. E dentro, obviamente, da preventiva, inclusive saiu, né, uma nota faz pouco tempo que a preventiva ela vai crescer cada vez mais nas provas do Revalida, ENAD, né, ENAMED. Por quê? Porque hoje em dia, SUS, atenção primária é tudo, né? E uma coisa que acrescentaram é a saúde mental. Vocês viram quantas questões caiu de psiquiatria na prova anterior? Seis. Seis questões de psiquiatria. Então, você tem que entender como é que é a prova do Rivalida. Você sabendo o que é a prova do Rivalida, como ele gosta de cobrar, quais temas ele gosta, ou seja, conhecendo o seu inimigo, você estuda com mais direcionamento, certo? Você não gasta seu tempo estudando temas que por aí caíram uma questão durante 6, 7 anos. Primeiro, vamos estudar o que cai. Depois, sobrando tempo, a gente vai estudar os outros temas, porque aqui o curso também é bem completo, tá, gente? Então, por isso que eu fico despreocupada. Eu, assim, ó, essa preparação que a gente vai fazer. Não importa, a gente aprova, na verdade, vocês, né? O mérito sempre é de vocês. A gente facilita a aprovação de muitos médicos estudando por 45 dias. Não sei se alguém aqui na live já escutou falar sobre o nosso reta final de 45 dias. Eu acho que a maioria das pessoas falam, gente, eu aprovei estudando um curso chamado Sangue nos Olhos de 45 dias. É por isso que nossos grupos estão cheios de médicos. É o boca a boca. Todo mundo ficou falando dessa aprovação em 45 dias. Agora tá difícil até de eu responder as mensagens de todo mundo. Amém, né? Eu agradeço, eu adoro isso. Mas assim, foi um crescimento absurdo por uma preparação feita em 45 dias. Por isso que eu não tenho medo, gente. Manda pra mim, 45 dias eu te preparo. E não tem nada de militar aqui não, tá? Você vai viver a sua vida. Você vai pro seu mais médicos, você vai comprar o alimento dos seus filhos, vai no mercado, você vai voltar e eu vou te falar o que que você tem que estudar e como você tem que estudar. Aulinha de 2 horas? Que 2 horas o quê? Aqui você vai aprender comigo 10, 15 minutos. Você vai aprender o tema de 2 horas. E depois você vai fazer questão atrás de questão. É isso. Vamos fazer uma questão só para vocês entenderem o que que é o Revalida? Olha essa questão. É um tema que você não pode não saber. Quando você lê essa questão na tua prova, já tem que gritar a resposta. Mas calma, que você não começou ainda a ser sangue nos olhos. Se você tiver dúvida, não tem problema. Olha só, alguém quer ler para mim essa questão? Pra gente fazer uma live interativa, né? Vamos, gente, eu quero conhecer meus alunos de 2026. Uma Uma menina menina de 4 anos de Gosta idade é sim, gosta trazida à sim. Vamos, unidade vamos. básica de saúde, pois apresentou há 10 dias manchas eritemato papulares coalescentes em face e palidez perioral, associados a episódios de febre de 37,9 graus Celsius. O quadro evoluiu nos 5 dias seguintes com manchas. De novo, né? Eu estou Uhum, perdida aqui. não tem Tá, problema. com manchas eritemato papulares em braços, tronco e nádegas, que esvaneceram com aparência reticulada. 8 dias depois, após exposição solar, as manchas retornaram na face e no tronco. O estado geral é bom, sem outras alterações no exame físico. A hipótese diagnóstica é de Letra A, sarampo. Letra B, escarlatina. Letra C, exantema súbito. Letra D, eritema infeccioso. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Vocês vão aprender aqui comigo, né? Com todos nós do sangue nos olhos. Quando a gente estuda fazendo um mapa mental, tudo fica tão mais claro. Às vezes pode ser que você não saiba exatamente o que que é isso aqui, tá? Mas você vai lembrar do tema da aula. Então, vamos fazer essa brincadeira rapidamente. Aqui é uma questão de quê, gente? Que matéria é essa? Elaine, obrigada, tá? Por ter lido. Que matéria é essa, gente? É gineco? É Doenças obstetrícia? exantemáticas, pediatria. Pronto, pediatria. E dentro de pediatria, você já se situou. É uma exantemática, certo? Então, é uma aula de exantemática. Só para você linkar. Então, doença com a mancha que vem numa criança. Uma exantemática. Dentro de exantemáticas, vou só dar uma ajudinha aqui, ó. Vou marcar as coisas principais, porque é uma coisa que vocês vão aprender. Quando a gente vai ler uma questão, a gente primeiro se situa. Que matéria é essa? Pediatria. Que tema é esse? Exantemática. Se você é nosso aluno, na hora
já vai surgir o mapa mental das hexantemáticas. E aí eu gosto muito de marcar as palavras-chave. Então eu leio a primeira vez e depois na segunda eu já vou marcando. Então é uma criança de 4 anos, tem manchas eritematopapilares coalescentes em face e uma palidez perioral. Isso é muito importante. Tá com febre e ela evoluiu depois de alguns dias com manchas eritematopapilares novamente, em braços, tronco e nádegas, que esvaneceram com aparência reticulada. Só que depois de alguns dias, pela exposição solar, essas manchas retornaram. Perfeito. Com essas poucas informações, se você é nosso aluno, né? A maioria de vocês vão ser nossos alunos, vocês vão ver que no mapa mental eu faço essa associação. Olha só, já estava no mapa mental. O Revalida fez uma questão que ele praticamente roubou as informações do meu mapa mental. Você tem noção? Tem uma criança que está com manchinha, ela tá com as manchinhas mais avermelhadas na bochecha, como se tivesse levado uma bufetada. E aí essas manchinhas têm um formato de rede, reticulares. Ó, eu botei tipo assim, uma renda, um tecido. E essas manchinhas elas ficam mais fortes, ou inclusive, depois de desaparecer, elas voltam a aparecer com a presença do sol. Isso aqui é um mapinha mental, é uma historinha, para você lembrar que doença é essa. Alguém lembra que doença é essa? Sarampo não. Sarampo a gente vai ouvir falar dos triplicatarro, né? Catarro na boca, catarro no nariz, catarro no olho. Tem manchas de Koplik aqui perto dos premolares. Escarlatina também não. Escarlatina é uma bactéria, dá as faces esbofeteadas, né? Mas a pele é em lixa. É outro caso clínico. Exantema súbito é aquele febrão de 40 graus, a criança às vezes até convulsiona. E o eritema infeccioso é realmente essas informações. São manchinhas, doenças exantemáticas, que aparecem em todo o rostinho, em todo o tronco. Elas desaparecem em formato de renda, como se fosse um tecido. Depois que tem uma exposição solar ou baixa imunidade, essas manchas voltam. Então, isso aqui é um eritema infeccioso, tá? Então, eritema infeccioso. Deixa eu só ver aqui quem tá riscando meu quadro para eu poder limpar. Então, gente, doença exantemática é um tema que você tem que saber muito. Aí eu vou fazer só uma proposta para vocês, tá? Pegando aqui o método sangue nos olhos, sem dor de cabeça, sem estudo por 2 horas. O que eu preciso fazer para não errar nenhuma questão de exantemática na prova do Revalida? Algo bem simples. Primeiro, ter um resumo. Um resumo que pegue uma, 2 folhas, não muita coisa. Você não precisa de um resumo gigantesco. Um resumo papuf, com todas as informações chaves que caem no Revalida. Igual essas que eu marquei para vocês. Isso aqui é o nosso resumão de pediatria. Depois, uma aula que seja gostosinha, sabe? Melhor ainda que ela seja bem visual, mostrando várias palavras-chave, imagens. Então, aqui vocês vão ver que a gente tem uma aula de hexantemática, eu coloquei aqui, rapidinha. Tem um mapa mental que vocês vão baixar e vocês vão assistir essa aula junto com o mapa mental, para ficar tudo bem alinhado. E cada mapa mental tem bastante cor, bastante imagem para você associar. É muito comum você perguntar para algum aluno sangue nos olhos o que ele mais lembra na hora da prova. É imagens, é tudo visual. Então, aluno sangue nos olhos é uma tropa de alunos que gostam de mapa mental. Se você não gosta, você vai aprender a gostar. Depois, você assistiu essa aula, você vai fazer questões. Você precisa entender que para aprovar a primeira fase do Revalida, a gente tem que ser um robô de fazer questões. A gente tem que ser muito bom fazendo questão. Parar de pensar que aprovar a prova é ficar assistindo a aulinha. Aulinha, 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 resumo, resumo, resumo. Não. A gente te dá uma aula, a gente te dá um resumo, até porque a gente quer que você tenha uma base sólida. Mas o nosso diferencial é no formato das nossas questões. A gente vai ter uma apostila só de questões daqueles temas, no caso, que são temáticas. E depois, não é que a gente vai largar na tua mão para tu fazer sozinho essas questões. Você vai tentar fazer sozinho. Essa é a nossa missão. Te colocar numa saia justa, né? Tirar você da sua zona de conforto. Só que depois a gente vai te dar um colo, um abraço. Explicar questão por questão como se responde uma prova do Revalida. Só que a gente faz isso para todos os temas, tá? Então a gente faz formato de responder a prova inteira no nosso Revalida Flix, que já a gente vai falar sobre ele. E depois a gente pega um sentido contrário. A gente vai pegar todas as provas, selecionar as questões e colocar dentro de simulados separados por tema.
Aí, meu amigo, não tem como você errar uma questão de dicção temática. Vai por mim. Ok, Raíssa, só que eu nem sei quando é que vai ser a prova. Vai ser lá pra, eu acredito, tá? Que vai ser lá pra junho, julho. Se eu ver Exantemática amanhã, porque tu vai ser generosa e vai liberar a plataforma inteira para eu estudar nessas 2 semanas, grátis, para tu entender, para eu entender, no caso, né, que eu vou revalidar com sangue nos olhos. Como é que eu vou fazer para lembrar disso em 4 meses, ou em 3 meses, ou até em uma semana? Porque depois de 48 horas eu durmo e esqueço tudo. Revisões. Então não é que a gente vai largar o tema, tá aqui questão, tá aqui apostila. Não. A gente tem todo o programa de revisão. A gente tem os flashcards por cada módulo, você vai fazer uma bateria de flashcards. Esses flashcards você vai refazer várias vezes. E depois a gente vai ter um simulado, um mini simulado, como se fosse um banco de questões selecionados. Começa com questões fáceis, para você se sentir grandão sem medo e não ficar chorando, né, logo de cara. E depois vai questões medianas a difíceis. E cada questão, que é como se fosse um banco de questão ali mesmo, você vai ter um comentário. Esse comentário ele é criado por nós para você aprender mais ainda o tema. Então, você vai ficar fazendo isso constantemente para revisar os temas. E, obviamente, a gente tem aqui a cereja do bolo, que é os simulados, onde a gente entra com vocês, né, encontros ao vivo, também participa como se fosse uma mentoria. E esses simulados são questões inéditas, fora do Revalida. Um pouquinho difíceis até, porque o Revalida não é difícil, o Revalida é fácil, tá? Essas não, essas são questões difíceis. Para você subir o nível, você vai rir na hora que você for fazer a prova do Revalida. Juro para vocês. Então, isso aqui a gente faz todo mês, tá? Vamos fazer uma segunda questão, só para ver, se vocês entenderem um pouquinho como que pensa numa questão do Revalida. Olha só, uma paciente com 27 anos de idade, primigesta, ela está gestante de 34 semanas, queixa-se de sangramento genital há cerca de 1 hora. Não tem dor abdominal e nem tem outro sintoma. No exame clínico, ela tá bem, tá com a pressão ok, o feto tá em situação transversa, os batimentos cardíacos fetais estão dentro do parâmetro normal. Para quem meu aluno sabe, 110, 120 a 160. 144 tá bebê, tá assim, tá beleza. A dinâmica uterina é de uma contração leve, com 30 segundos de duração, em 10 minutos de observação. Ok. No exame especular, ou seja, o espéculo, eu tô vendo o colo uterino, ele tem um orifício puntiforme e tem a presença de um sangramento discreto. Ou seja, a mulher não tá me enganando, eu tô vendo esse sangramento. Só que é uma cor vermelho viva, de origem uterina, contínua e de leve intensidade. Qual que é o provável diagnóstico desse quadro? Primeira coisa, vamos fazer um teste. Que tema é esse? Gineco, obstetrícia, cirurgia, pediatria, preventiva? Que área é essa? Obstetrícia, sangramento de segunda metade. Isso aí, Isa. Pronto, a Isa já está preparada. E aí, Isa, quando você pega isso, essa questão, antes de já se desesperar, meu Deus, o que que é isso? Peraí, é uma obstetrícia e é um sangramento numa mulher gestante. Você já até falou da segunda metade, devido às semanas. Fica muito mais fácil, porque você vai estudar e você já vai saber os diagnósticos diferenciais, vai ser mais fácil de você responder. Eu vou ajudar vocês agora, na segunda leitura, já marcando as palavras-chave. Então, é uma gestante de 34 semanas. Tá com sangramento, é um sangramento discreto, uma cor vermelho viva, leve intensidade. Ela tá bem, o bebê tá bem, não tem dor abdominal. Antes de responder, porque eu sei que tá saltando já na cabeça de vocês a resposta, sabe uma coisa que é crucial quando você está estudando os temas? É entender qual que é a palavra-chave ou qual que é a pergunta-chave. Qual pergunta mudaria tudo? Aqui, quando você pega uma mulher que está gestante com sangramento, a pergunta principal é a idade gestacional. Ela muda tudo. Muda o fluxograma, o mapa mental muda inteiro. Por quê? Porque se tem 12 semanas, 10 semanas, vou mostrar pra vocês. A idade gestacional. Se é uma mulher gestante, grávida, tua cabeça ela vai ser igual um mapa mental ambulante. Peraí, se a idade gestacional é precoce, 10, 12 semanas, eu vou pensar em abortamento, eu vou pensar em gravidez ectópica e eu vou pensar, obviamente, em doença molar. Agora, se a idade gestacional passou de 30, poxa, 34, eu vou pensar em uma placenta prévia, em um desprendimento de placenta normo-incerta, eu vou pensar numa ruptura uterina, ruptura de vasa prévia. Nossa, Rai, eu não sei nem o que você tá falando. Calma, em 10 minutos eu explico tudo na minha aulinha lá, tá? Então, idade gestacional é a primeira coisa que eu vou me perguntar. Eu já sei, ela tem 34 semanas. Então, tá aqui, ó, dentro daqui, ó, segunda metade da gestação. Então, 34 semanas, ou é uma placenta prévia, ou é um desprendimento, ou é uma ruptura. Cara, olha só, desprendimento de placenta. A casinha do bebê caiu, caiu, POC.
Tu acha que a mulher vai estar com sangramento leve, sem dor abdominal, fazendo yoga? Ruptura uterina. O útero dela abriu. Abriu. Como se você estivesse pegando uma faca e abrindo. Só que foi, pum, às vezes por um trauma. O quadro típico de ruptura uterina é a mulher que tá aqui, ó, com o marido, vão ali na padaria, o marido não vê a bicicleta, dá uma freada, o cinto de segurança rompe a barriga da mulher. Eu sei que essa cena foi um pouco catastrófica, mas eu gosto de fazer isso porque fica salvado essa informação na tua cabeça. E a placenta prévia não. A placenta prévia é só a placenta que se inseriu previamente ao colo uterino. A placenta prévia, a placenta se inseriu no lugar errado. Às vezes ela sangra, mas não dói. O sangramento às vezes é leve, é vermelho vivo. Então, placenta prévia, uma forma muito interessante de você nunca mais esquecer é essa historinha que eu contei para vocês, mas vamos ser um pouco mais intenso no estudo. É você pegar a palavra prévia e lembrar que é um sangramento progressivo, insidioso, começa leve, rojo, vivo, porque todo mundo fez a faculdade em espanhol, então eu posso falar rojo, vivo. A evolução é muito boa, o bebezinho tá bem, a mãe tá bem, não tem dor abdominal, não tem hipertonia, o útero não tá hipertônico, lenhoso, tá bem. Agora, se fosse DPNI, desprendimento de placenta normo inserida, olha o nome, gente, desprendimento. Nossa, não vai ser coisa boa. Então você pega DPPNI, doloroso, hipertensão, hipertonia, útero lenhoso. O parto tem que ser now, agora, porque senão a mulher vai morrer e o bebê também vai morrer. E o sangramento geralmente é escuro, escuro. Então, gente, para você ficar aí na cabeça, a placenta prévia, a mãe tá bem. O parto pode, inclusive, esperar mais. Pode fazer um parto eletivo lá para 37 semanas, desde que a mulher esteja bem, né? Você interna e cuida ali. Agora, no desprendimento, não. Não dá tempo nem fazer exames. Geralmente, o diagnóstico é clínico, tá? Então, a prova do Revalida, ela vai brincar com isso. Esses diagnósticos diferenciais, essa forma de você diagnosticar de forma rápida. Então, aqui, qual vocês acham que é a resposta dessa questão que é uma questão difícil do Revalida? Não é fácil. E aí? Ah, placenta prévia. Muito bem, gente. É isso, é placenta prévia. Vocês acham essas questões difíceis? Digam pra mim, estudando antes, né? Mas é uma questão difícil, gente. Vocês acham que a prova do Revalida é uma prova que dificulta, que brinca com o nosso psicológico? Isso sim, né? Brinca muito. Mas a questão, tô falando da questão, ela é difícil? Não. Com poucas informações você já responde qualquer questão da prova do Revalida, tá? Então, placenta prévia. Você só vence o amanhã se não desistir do hoje. É óbvio que quando a gente pensa na prova, que está há alguns meses, né, algumas semanas, e a gente compara com o que a gente está fazendo hoje, talvez você do outro lado não está fazendo muito pelo seu futuro no sentido de pela prova, tá? Então, você só vence o amanhã se você começar hoje. É por isso que a gente está aqui, né, nessa live. Somos mais de 100 médicos aqui nessa live. Parabéns para todos vocês. Então, isso é estudar para o Revalida. Só que, muitas vezes, a gente começa a pensar muito no amanhã. Meu Deus, e o amanhã? E o amanhã? E a prova? E como vai ser essa prova? E esse edital? E isso dificulta mesmo. É uma caminhada difícil, tá, gente? O Revalida, ele mexe muito com o nosso psicológico, porque é tudo muito incerto. São datas que mudam, é o edital que não sai. Mas se eu fosse dar um conselho para vocês que estão começando agora, inclusive para quem nunca nem fez a prova, que é um baby ainda nesse mundo Revalida, foquem no que está no controle de vocês. Porque às vezes a gente acaba sofrendo por muitas coisas que quando você chega lá, tipo, nem era tão ruim assim. Quantos alunos sofreram comigo? Inclusive eu sofri com eles na edição anterior, porque não ia ter discursiva. Eram os mesmos alunos que odiavam a discursiva, que quando eu fazia o curso da discursiva, falava, eu só queria que não existisse isso. Só que tudo que muda, tudo que é diferente, tudo que foge do nosso controle é ruim. Então, aqui comigo, a gente vai focar no que está no nosso controle, que é estudar. É estudar um, dois temas por dia, estudar de uma maneira dinâmica, de uma maneira, poxa, gostosa. Tem como estudar gostando do estudo? Tem. Eu considero que as nossas aulas são umas aulas boas. Não sei, tem alguém aqui que já fez sangue nos olhos, que tá aqui, sei lá, para não deixar eu falando sozinha, para não As me mentir? melhores aulas, minha Olha, querida. Oi, Rai. Grace, você é tudo. Oi, Vou dar um coração para você. oi, Rai. Oi, meu amor. Oi, Renata. Renata Vinícius aqui. Tudo Sua bom? linda. Tudo ótimo. Melhor agora. Então, eu entrei para me dar uma espiadinha. Tem alguns convidados que eu convidei, não sei se Opa. entraram.
Gente, a Renata aqui tá só espiando, a bicha já passou, tá aqui só pra, né, matar a saudade, né, Renata? Matar a Matar a saudade. saudade. Matar a saudade. Porque é isso, você já tá na E- segunda fase. Uhum. Então, e para falar para o pessoal que é o melhor curso e para incentivar eles que eles estão no caminho certo e com a mentoria certa, a mentoria não, que eu que vou estar de mentoria daqui a pouco, né? Sua E fofa. para falar assim para eles que eles estão com o pessoal certo, que sangue nos olhos assim pega na nossa mão e guia a gente até a segunda fase. Isso aí é sem sombra de dúvida. E a forma que o pessoal do Sangue nos Olhos faz guia a gente com toda segurança, porque é uma dinâmica muito gostosa de aprender. E quando a gente chega lá no Revalida, no dia da prova, é com muito murro mesmo, fazendo eles queimar os olhos, Uhum. porque a gente sai de lá com os nossos pontinhos. Não gabarita a prova, não, mas é certeza que a gente volta de lá para a segunda fase. Ai, que delícia. É isso, é isso. Poxa, eu dou aula de praticamente quase todos os temas. E eu não sou clínica. Eu não, tipo assim, eu não sou pediatra da vida, mas eu sei o suficiente para aprovar a prova e para fazer vocês, né, ali facilitar a caminhada. Sangue nos olhos é muito isso, Renata. É bem isso que você descreveu. Não vai gabaritar, não, mas sai de lá com aquela sensação de dever cumprido. Poxa, eu fiz o meu, eu fiz a minha parte. É muito isso. É fazer a nossa parte, né? E desde Isso, sempre, eu gosto muito e de uma passar coisa boa, isso. Rai, Uhum, que quando a gente aprende, uma coisa boa que a gente aprende muito no Sangue dos uhum. Olhos, a gente para de ver eles como um bichão. A gente chega lá e Isso. fala: caramba, eu aprendi bastante isso aqui e eu não vejo esse bicho de sete cabeças. Agora tá fácil, agora ficou fácil É essa prova. isso, Renata. É isso. Isso aí é meu coração. Meu coração aqui, ó, pra vocês. É isso, é tirar esse medo do Revalida. Que o Revalida não é difícil. A gente tá falando da prova da primeira fase. Ah, não, mas eu ouvi falar que a segunda. Calma. A gente só foca em uma coisa por vez. Inclusive, só foca no hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Então, hoje vocês estão aqui comigo, vocês estão escutando o depoimento da Renata, que é nossa aluna, né, que foi nossa aluna da primeira fase, e agora segue com a gente para a segunda e vai ser revalidada ainda esse ano. Mas é Amém. isso, é tirar esse medo do revalida, a gente fazendo nossa parte e fazendo simples, tá, gente? Não é para ninguém ficar, nossa, engolindo livro, estudando as coisas da faculdade inteira e assistindo uma aula de 2 horas. Tem tanto curso aí que tem umas aulas de 2 horas que você fala, meu Deus, não, é o simples. Você sabendo exantemática, esse tema, sabendo sangramentos numa mulher gestante e mais uns 80 temas assim, nessa pegadinha. Não tem como você não aprovar. Não tem como. Não tem como. Ah, ai, mas no dia eu fico muito ansiosa. Não, eu acabo trocando muito o gabarito. Calma, a gente vai treinar isso. A gente só se prepara para o dia da prova fazendo a prova várias vezes. A gente tem aqui Simples, bem feito. o simples bem feito. É isso. Esse é o meu É tema, isso eu aí. tatuaria aqui na minha cabeça, na minha testa. Simples, bem feito. É isso aí que vocês vão ouvir direto. Isso é verdade. Eu sempre falo, é melhor o imperfeito feito que o perfeito não feito. Minha vida inteira eu fiz isso. Comecei a gravar umas aulinhas de qualquer jeito, com um celularzinho, depois vai, melhora aqui, melhora. Mas você vai fazendo, porque se você esperar para fazer o perfeito, ah, não, só vou começar a estudar por revalida e só vou aprovar quando eu tiver uma rotina maravilhosa, quando eu tiver o meu quarto de estudo, a minha mesa. Não! Você vai estudar agora, bem assim, bem simples. E você vai aprovar. Tenho certeza. Não tenho medo. Mas por que que os alunos reprovam tanto, Raíssa? Se você está falando que a prova é tão fácil, se você está dizendo que não é um bicho de sete cabeças. Gente, tem vários motivos. Provavelmente alguns de vocês que já fizeram a prova e infelizmente reprovaram, ou estão aí na berlinda, né? Vão se identificar com algum desses motivos. Eu gosto sempre de trazer esse slide, eu acho que eu trago em todo live da primeira fase, copia e colo. Porque muitos não têm essa clareza, né? Estuda de qualquer jeito, não sabe nem o que que é o revalida, as provas passadas, os temas que mais caem. Então, realmente, reprova. A falta da constância. Isso é uma coisa que me preocupa também. Eu não quero que você seja uma máquina de estudar, que todo dia você estuda 10 temas. Não! Mas estudando um teminha por dia, fazendo ali 15 minutinhos de questões comigo, ou com o Pablo de pediatria, ou com o Davi de cirurgia. Poxa, você já vai evoluir tanto, é a constância. Eu tenho aqui várias metas no meu dia, mas eu preciso ter uma régua plausível para o meu dia. Se eu tenho 1 milhão de outros compromissos,
Eu tenho que ter aquele bloquinho básico, que até no dia mais caótico eu vou conseguir fazer, que seja 10 questões do Revalida, tá? Que seja um Revalida Flix. Estude de forma passiva. O que que é isso? Muita gente acha que estudar é assistir aula. A aula ela te dá uma base. O PDFzinho, o resumo, ele também te dá uma base. Agora, questões, você bota o teu cérebro para usar o que tu sabe e consolidar aquilo, tatuar aquilo. Se tu só vê aula e lê resumo, infelizmente você vai pegar uma questão que você não vai saber fazer. Não resolve questões desde o início. Inclusive, quando eu comecei a estudar, eu fazia isso. Ah, não, eu só vou começar a fazer questões quando eu estudar bastante, né? Porque eu não quero me sentir mal, errando muito. Tadinha. Não, tem que fazer questão logo de cara, para você saber qual nível você tá em quais temas. A gente tem aquela coisa do ego, né? Não, nossa, Rai, muitos alunos mandam isso pra mim. Nossa, Rai, fiz um simulado, só acertei 5 questão de 20. Meu Deus, eu não tô estudando direito. Calma, que bom que você errou 15. Significa que você tem 15 oportunidades de aprender. Cara, se você acerta 20, você vai ficar achando que você não precisa estudar mais. Aí você só vai, ó, regredir. Que bom que você tá errando. Cara, errar é a melhor coisa que pode acontecer. E que você tem que errar logo, rápido, errar tudo que tiver que errar, para você aprender mais ainda. Faz um cronograma da cabeça, ou por aí pega um cronograma de um curso, que é um curso que, não vou falar nomes, né? Mas é um curso que bota cada tipo de aula, meu Deus do céu, não tem pessoa no mundo que termine esse cronograma. Não tem pessoa no mundo. Nenhuma pessoa que vive estudando 24 horas, se tranca, não vive. Não, a gente tem que fazer um cronograma que sirva dentro da nossa rotina. Sabe, eu vou falar do sapato 37. Sapato 37, a maioria das mulheres vão entender. Ah, eu calço 35, mas não tenho 35. Só tem 37. Ah, não, me dá o 37 então. Vai ficar dois números folgados. Ou igual eu calço quase 40, 39, ainda tem um pezinho gordinho. Ah, não, mas eu gostei tanto dessa bota, me dá aí um 37 então. Sabe o 37? É isso. A maioria da gente no curso, né? Eu falo isso até inclusive no nosso curso. Tem muita gente que acha que pode se comparar que vai dar certo. Não, é o tal do sapato 37. Não, mas qual que é o teu sapato? Qual que é a tua rotina? Se tem lá no cronograma para te dar 3 temas, mas tu tem uma rotina muito corrida, qual que é o teu sapato? Quantos temas tu consegue estudar por dia? Ah, não, mas a Grace está estudando 10 temas por dia. Poxa, mas a Renata tem vários compromissos no dia dela que, infelizmente, nesse mês agora, ela não consegue. Então, calma, deixa a Grace estudando 10 temas. A Renata vai estudar um tema bem estudado. E eu posso afirmar que tanto a Renata como a Grace aqui nesse curso, as duas vão aprovar. As duas vão aprovar. Porque o nosso cronograma, o nosso curso não é feito para robô, que copia e cola. Não, não é sapato 37. Aqui tem todos os sapatos, do 33 até o 40. Então, tenta acompanhar vários cursinhos. E eu nem digo cursinhos, às vezes é vários drive. Ai, manda essa apostila aqui para mim, imprime tudo. Calma, às vezes você tem obesidade mental, né? Você fica com muita coisa, não sabe nem de onde você tá vendo tal informação. Assim, se você quiser comprar um curso, né? Aqui eu não deixo de falar do curso ainda não, mas se você quiser, porque não é obrigado, você pode aprovar o Revalida sem estudar por curso nenhum. Estuda bem esse curso, vê se você gosta das aulas, da didática, e por aí fica só com ele. Ou por aí tem um outro curso que faz uma coisinha a mais melhor, mas cuidado, porque às vezes a gente fica com muita coisa acumulada, é muito material e imprime tudo. Pouquíssimas coisas você vai dar conta de fazer, de acompanhar. Básico, bem feito. Sofre com ansiedade no momento do estudo ou durante a prova. A ansiedade muitas vezes é a procrastinação, né? Você fica ansioso por pensar em estudar porque tu não tá estudando. Se tu começar a sentir ansiedade e sentar a bunda na cadeira e estudar, acho que corta um pouquinho da ansiedade, ou não? A gente pode testar isso. Sente desânimo ou falta de motivação por não ver um progresso. Então, essa falta de motivação por não ver o progresso, ela anda lado a lado com a falta de clareza. Qual que é o teu plano? O que que tu... Pronto, tu vai começar amanhã a estudar por Revalida. Tu tem um plano? Sabe mais ou menos quais são os temas principais? Tu vai fazer o quê? Estudar um tema teórico e fazer 20 questões. E aí, no final de uma semana, tu já fez quase uma prova inteira. E aí, tu tira o final de semana para repassar os temas que tu errou. Qual que é o teu plano? Então, óbvio que você vai se sentir desmotivado. A motivação vem da ação, né? Tô muito coachzinho aqui, né? Mas é isso. Vive se comparando com os outros colegas e se sente para trás. É o que eu falei para vocês do sapato 37, né?
E tem dificuldade em confiar no próprio preparo. Gente, já tive tanto aluno bom, mas é bom de nível assim, meu Deus, eu acho que essa pessoa sabe mais do que eu. E não se sente capaz de aprovar o revalida. Que está acontecendo? Você não tem um espelho? Você não está vendo a sua capacidade gigantesca? Então, eu acho que estudar para o Revalida, gente, é assim. Se eu começar a falar, vocês vão até não gostar de mim, né? Mas eu acho que o Revalida é uma escola da vida. A gente aprende tanta coisa estudando para o Revalida, a ser médicos melhores, a controlar mesmo o nosso estudo, a aprender a estudar de verdade e a confiar em si. A gente precisa aprender a confiar na gente, tá? O Revalida, Doutora, você tem. Oi, oi, meu bem. tudo bem? Posso tirar uma dúvida? O Pode? Pode sim. que que você acha que você tem mais experiência de a gente não saber que dia que vai ser a prova, que não vai ser o edital, de a gente ter um tempo ou não ter um tempo, saber se vai ser em março, em julho, em relação aos temas, de você fazer um cronograma? Perfeito. Vou te responder dando o meu ponto de vista pessoal e de professora mentora, tá? Meu ponto de vista pessoal, se eu estivesse no lugar de vocês, eu estaria arrancando o cabelo. Como assim? É a prova da minha vida, é a prova do meu ano. Esse é o meu ano de revalidar. Eu não sei que data. E eu, pelo nome, sangue nos olhos, eu não consigo me preparar faltando muito tempo. Porque eu sinto que eu estou usando meus neurônios à toa. Só que eu tenho essa forma de estudar muito intensiva. E tem muitos que preferem estudar mais com mais calma, né? Peraí, deixa eu entender bem os temas. Então, isso vai muito do perfil de cada pessoa. Minha opinião como mentora, eu acredito que a prova de vocês vai ser em junho. Por quê? Porque eu tô muito acirrada agora com os alunos da segunda fase. E provavelmente, se tudo for correto, né, que saiu. A prova deles, o edital vai sair em maio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Provavelmente a prova vai ser em maio, junho, e a de vocês vai ser um mês de diferença. Isso, o INEP fazendo a pressão ali para a prova sair antes. Só que, se você contar, Jean, né, o seu nome? Seu nome é difícil, seu sobrenome aqui. Achei difícil. Isso, João Perfeito. Peter. Se você pegar para repassar os temas e depois revisar de novo, fazer alguns simulados em cima dos temas e ter aqueles temas bem consolidados, eu acho que 3, 4 meses, 4 meses e meio, tá bom, tá? Então, eu acredito que você começando a se preparar agora, você não dá sorte ao azar, já começa a se sentir confiante estudando desde já, fazendo seus planos, mas é aquela coisa, saiba que a prova vai ser mais ou menos maio, junho, final de junho. É isso. Até porque depois da segunda fase, logo em seguida vai ser a de vocês, e ainda tem que ter outra segunda fase esse ano. Porque essa segunda Thaís, fase. Oi, Amanda. uma dúvida. Você Diga. disse que então provavelmente ela vai ser em junho, né? Eu Você, acredito. você acha para nós que termina o IAR em maio, daria tempo de fazer essa de junho? Olha, muitos alunos do semestre passado, eles fizeram praticamente o IA e uma semana depois o Revalida. Porque quando você faz o cadastro ali, né, a inscrição do Revalida, eles falam que precisa de documentação, mas você não precisa subir a documentação logo de imediato. Você faz a Ah, prova e logo depois eles abrem um período para você subir a sua documentação, que geralmente é o tempo, dependendo da tua faculdade, que eles liberam, tá? Obviamente, é às vezes a mesmo? faculdade não libera, aí entra com recurso, aí tem mais um tempinho. Mas para você, Amanda, vai ser muito bom estudar para o IAR e para o Revalida ao mesmo tempo. Os temas O são meu medo é diferentes. de fazer agora e cheguei lá em junho eu não posso fazer a prova. Eu não teria esse medo, não. Eu olharia por outro ângulo. Poxa, eu vou fazer dois por um. Você só tem que ter cuidado porque o IAR, dependendo do estado, o país que você for fazer, Argentina, Paraguai, É, na UBA. na UBA, perfeito. Você vai ver que alguns teminhas você tem que prestar atenção para o Revalida, porque aqui o Ministério da Saúde ele muda muitas coisas com relação à Argentina, tipo rastreamento de HPV, de câncer de mama, as vacinações na puericultura. São alguns tópicos, sabe, que você vai ter que Uhum. reestudar para o Brasil, Revalida. Mas o demais é tudo IAR, tá bom? Eu ficaria bem confiante. Faria meu IA e, se for uma semana depois ou um mês depois, faria o meu Revalida. Tudo serve de experiência, tá? Mas vai dar certo, você vai aprovar nos dois, IA e Revalida. A Isa tá levantando a mão. Fala, Isa. Ai, deixa eu tirar um ponto de vista. Desculpe o Oi. barulho que eu tô na esteira. Tá. Eu acho que a prova vai ainda mais para frente. Eu acho que vai ser julho para mais, porque tem que pensar e levar em consideração os tempos de edital aberto.
de primeira fase. Eles Não, não eu podem abrir um concordo. edital e uma semana depois terminar as inscrições, entendeu? Esse tempo vai ser no mínimo um mês. Eu Então concordo, eu Isa. acho que para quem tá com medo, eu apostaria mais nessa prova segundo semestre, fato. Uhum. Fato, fato. Não, Isa, eu concordo muito, mas como agora, infelizmente, o INEP não tem contrato, ele vai fazer um contrato novo, tudo pode mudar. Esse negócio de, não, entre o edital e a prova tem que ser 60 dias, tudo pode mudar. Eles podem fazer mais apressadinhos. Você tá entendendo? Porque agora a gente não tem edital de nada. Nada, nem de primeira, nem de Que vai segunda. mudar. É porque, Amanda, você tá entendendo por que que vai mudar? Uhum. É porque os alunos que fizeram, os alunos, né? Tudo para mim é tudo aluno. Os médicos que fizeram a primeira fase da edição anterior ultrapassaram o limite que eles tinham de vagas e de preparo para fazer a segunda fase. Então, passou mais de 10 mil médicos. E aí, essa Fundação Getúlio Vargas, que eles tinham um contrato, o contrato acabou. Tanto de época, como também de capacidade. Ou seja, a prova da primeira fase da edição anterior aprovou muita gente. Logo, essas pessoas caíram para a segunda fase. Não tem estrutura suficiente. O contrato precisa ser renovado. Mas para ser renovado e eles conseguirem aumentar o fluxo, aí eles precisam refazer o contrato. Então tá com toda essa briga de contrato. Por isso que o Revalida E tá também E tem a ver com orçamento, tem a ver com orçamento público também, com um monte de também. coisa que é complicadíssimo. Exato. não tem perigo, Bem. sei lá, deles cancelarem, sei lá, vai saber, dar louca neles e Vai saber, é isso. Só que, gente, calma, a gente não pode. Eu sei, eu falo isso porque eu já estou revalidada, eu tô aqui, né, numa live com vocês, mas eu me coloco no lugar de vocês. Eu sofri por várias coisas do Revalida. Mudava o dia da nota de corte, mudava o dia do resultado preliminar, mudavam o dia da data do resultado definitivo. Era sempre um parto. E eu me coloco no lugar de vocês e eu sei o que vocês estão sentindo. Mas assim, não dá pra gente viver no que talvez vai acontecer. O que que a gente pode fazer? Se preparar. É isso. O que A tá no nossa nosso parte. controle, fazer a nossa A parte. nossa Porque parte. não. É isso. É fazer provas, é estudar os temas que vão cair, sim ou sim, independente de ser em É, maio, junho, julho. É isso. Essa vida de revalidação, de caminhada de revalidação, a gente vai aprender muito a tentar se controlar, porque senão esse negócio ele come a gente. Ele vai comendo. Quando você vê, você tá toda comida pelo revalida. Tipo isso, o negócio vai crescendo, vai crescendo. Porque, gente, se a gente pensar, a nossa vida, o nosso, ou seja, a nossa vida é o nosso dia a dia, certo? É o que a gente vê, é o que a gente vive. Quando a gente começa a estudar pro Revalida, a nossa vida vira o Revalida. Tudo que afeta o Revalida nos afeta diretamente. Se a gente não colocar desde o princípio limites de tipo assim, peraí, eu vou estudar, ok. O que que tá no meu controle? E o que que não tá no meu controle? Ok, o que não tá no meu controle, eu vou tentar não gastar tanta energia. Não ficar em tantos grupos, vendo. Entendeu? Esse é o meu conselho, inclusive, para a Raíssa de 2022. Seria um conselho. Porque depois, gente, quando você passa do Revalida, que vocês vão passar todos esse ano, você olha para trás, você vê tanta gastação de energia com coisas que não estavam no nosso controle. Eu me senti uma adolescente, uma aborrecente em 2022, chateadinha com o INEP. O INEP nem sabia quem era eu, gente, e eu chateadinha com a prova. Então, assim, eu sei que é um conselho que, Raíssa, para você é fácil, né? Você já passou por isso. Eu passei, é por isso que eu tô dando esse conselho. O que que é a maturidade? É o calvo? Eu vi uma frase esses dias, que a maturidade é a pessoa careca, que o cabelo já caiu. Enfim, não sei se combina com isso. Mas se eu fosse dar uma dica para vocês, seria a mesma dica que eu dei para Raíssa de 2022. Focar no que está no nosso controle. Porque o Revalida tem muito disso de, ai meu Deus, depois vai, sai a prova, tudo normal, tudo ali dentro do que estava esperando. Mas é isso. E o curso de vocês? Não, o curso, por isso que eu demorei para lançar aqui uma semaninha, 2 semaninhas a mais. Porque eu estava fazendo o curso mais completo ainda, porque ele tem que durar até a dia da prova. Então, quem entra no nosso curso, é isso. A gente vai até o dia da prova. A gente se reinventa, prepara um outro cronograma quando vai chegando mais perto, mas a gente vai até o dia da prova, tá? Então, aqui, volto a repetir, nunca se comparem com um coleguinha, nunca se comparem com a rotina do outro, com o que o outro está estudando, fazendo. Cada pessoa tem o seu número, tem o seu sapato. Aqui não é sapato 37, tá? Que a maioria realmente se frustra mesmo.
Ah, não tô conseguindo, meu Deus. É tanto que o nosso cronograma nem tem dias da semana, ele é dias de estudo, vocês vão entender por quê. Então, cada um tem que saber o que que é seu sapato. Não adianta. Um cronograma, se você pegar um curso que libera, ah, não, tem que estudar esse dia, tem que estudar isso, isso e isso. Mas calma aí. Quem é você? Quem é você, seu curso? Para dizer o que, como que eu vou estudar esse dia? E se eu tiver várias coisas? E a gente se frustra, né? Porque vai acumulando, aquilo vai dar aquela ansiedade, meu Deus. Calma, cada um tem que fazer essa reflexão. Como é que é minha semana? Como é que é meu dia a dia? Como é que eu vou me organizar para estudar por Revalida? Esse mês está apertado para mim, até porque eu estou trabalhando, pegando muito plantões. Então, qual que é a minha tarefa básica de todos os dias? Tudo isso a gente vai aprender aqui. Então, muitos de vocês talvez já tenham pensado isso, né? Nossa, eu trabalho demais, não consigo conciliar com os estudos. O mais médico me consome, ainda tem a pós do mais médico. Eu não sei nem como é que eu reviso as coisas que eu estudei. Estudei pré-natal há uma semana, não lembro mais de nada. Eu estudei há meses, mas parece que eu não sei nada. Meu tempo é curto, estou exausta. A ansiedade está me atrapalhando. Tenho medo de esquecer tudo na hora da prova. Essas perguntas a gente faz constantemente, tá? Eu fiz várias vezes durante a minha preparação. Então, isso aqui é normal, gente. E isso aqui, quanto mais você pensa, mais esses pensamentos te consomem. Até que você tem que dar uma eletrocutada. Peraí. Minha mente tá mandando em mim ou é eu que tô mandando na minha mente? Aí você, peraí, calma. Porque senão é um ciclo vicioso, esses pensamentos. A gente começa a se colocar pra baixo. Meu Deus, se revalida. Ai, trabalho vezes estudo, acho que é a principal queixa, tá? E é por isso que eu acho que o meu curso ele é tão focado em pessoas que por aí têm pouco tempo, ou por aí tá enferrujado mesmo, sabe? Faz tempo que não estuda. Então, trabalho vezes estudo. Eu vou te mostrar que você tem um jeito, sim, mesmo estudando, tendo vários plantões, tendo filho, casa para cuidar, mais médico, responsabilidades. Você vai conseguir a prova revalida. É só estudar, fazendo o básico bem feito. Então, três coisas que eu preciso que vocês fiquem dessa live, três coisas que eu quero que vocês entendam que é necessário. Eu não vi nenhuma pessoa aprovar o Revalida sem essas três coisas, tá? Não existe. Não existe. Três pilares para você aprovar no Revalida. Clareza. Quem estuda para o Revalida, para fazer a primeira fase, não estou dizendo que precisa comprar curso. Eu estou dizendo que a pessoa que aprovou o Revalida, pelo menos ela pegou as provas anteriores, para saber o que que é o Revalida. O que que ele cobra, como que ele cobra. Tipo, fantástico, é fantástico. Quem é ele, o que ele faz, o que ele come, o que ele gosta, o que ele odeia, sabe? É isso. Você vai tratar o Revalida como se fosse um serzinho. Você vai fazer essas perguntas. O que que ele gosta? Os temas que mais caem. Como que ele gosta disso? A profundidade dos temas. Qual é o padrão das questões? Gente, é um padrão tão. Você bate o olho nas questões, você já sabe que é uma questão do Revalida. Constância, não tem essa. Ah, estudei um mês, meu Deus, me bagacei de estudar. Depois fica 2 meses na Nárnia. Não, você vai esquecer tudo. É como se você estivesse jogando seu neurônio, rasgando e jogando no lixo. Você tem que dar de vez em quando uma ativada nas neuronas. E apoio, gente. Quando eu falo apoio, por aí alguns se identificam que um curso é um apoio, às vezes é um amigo, às vezes é um grupo de amigos que está estudando, às vezes é sua família, você tem um apoio muito grande na sua família, essa família te dá energia. Não tem uma pessoa que aprova o Revalida, que fica estudando pro Revalida sem essas três coisas. E aqui, olha que eu nem coloquei sangue nos olhos, tá? Nem coloquei curso. Porque realmente eu acredito que muitos de vocês conseguem aprovar o Revalida sem nenhum curso. Não precisa, tá? O curso ele vai te potencializar ali na hora dos estudos. Ele vai te direcionar. Não é obrigatório. Então, clareza, saber o que é o Revalida, o que ele gosta, como ele gosta, constância. Não tem essa de estudar durante um mês, porra louca, e depois, ah, peraí, tirar férias aqui. Você vai esquecer tudo? Não adianta, tá? Tem que ter a clareza e o direcionamento do que você está fazendo, qual que é o teu plano de ação. E apoio, porque a gente sabe que é uma maratona. Revalida é uma maratona. Uma vez que você bota a marcha, que você entra no mundo da revalidação, é uma maratona. Então, ter apoio nos dias difíceis é muito importante. Às vezes é um curso que te dá esse apoio, às vezes é tua família, às vezes é um grupo de amigos que está estudando contigo. E outra coisa que eu sempre falo, a gente tem vários relatos de alunos. Eu sempre gosto de colocar o Pierre, a Cris e a Gabi. Não sei se a Gabi tá aqui, o Pierre ou a Cris. São pessoas que marcaram a minha vida como professora, como curso, que sempre vestiram a camisa, que sempre fizeram várias declarações e sempre compararam sangue nos olhos com vários cursos famosos. Mas, o que eu acredito? Eu acredito muito que tanto a Gabi como a Cris como o Pierre, tipo assim, não precisa de curso nenhum.
Se eles estão fazendo esse relato, é porque eles sentaram a bunda na cadeira e estudaram. Talvez quando assinou o outro curso, não estava com tanta energia assim. Ou talvez, não sei, se identificaram mais comigo e isso fez um apoio maior, mas nenhum curso vai aprovar vocês. O curso, se você se identifica, se te ajuda, ele te dá uma certa leveza, né? Você acorda, poxa, já sabe o que você vai fazer. Agora, quem vai aprovar é você. Quem vai revalidar é você. Não é sangue nos olhos, não é nenhum curso. Então, às vezes, parar de pular de material em material, curso em curso, porque muitos alunos, eu tenho esse curso, esse curso, esse curso, mas eu quero comprar o seu. Primeira coisa que eu vou falar, ei, calma. Tem algo, não tá errado o curso que você comprou, não. Eu acho que tá errado você. Me fala aí como é que você tá estudando. Como é a tua rotina? Não adianta vir comprar meu curso. Esse curso não vai fazer milagre por você. Não, não, não. Para de ficar pulando de curso em curso. Revisa aí teu dia a dia, como é que tu tá estudando. Porque, não, 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 não. Então nem venha pro sangue nos olhos, vou botar a culpa aqui no sangue nos olhos, não. Você tem que saber o que você quer. Tem que fazer o básico, tá? Porque nenhum curso vai fazer nada por você. É você que vai sentar e estudar. É você. Então, aqui eu sempre falo, protocolo do simples bem feito, que é melhor feito do que o perfeito não feito. É uma coisa simples, tá? Então, protocolo, sangue nos olhos, 10 minutos. É isso que eu peço de vocês amanhã. Amanhã, terça-feira, vamos supor que amanhã é segunda-feira, que segunda-feira é o dia que a gente tem mais energia, né? Eu vou te pedir 10 minutos para tu começar a tua preparação. Ai, 10 minutos tá de sacanagem. 10 minutos. Escuta. O objetivo é você sair dessa inércia, dessa procrastinação. 10 minutos, tá? Primeiro, você vai definir uma tarefa única. Eu vou te presentear com a nossa plataforma do curso. Não precisa comprar nada. Não, não quero seu dinheiro agora. Pera aí. Vou te presentear com o meu curso e você vai fazer esse protocolo. Só para você entender como é estudar com sangue nos olhos. E a tua tarefa, ela vai ser uma tarefa bem básica. Tu vai só fazer 15 questões de pré-natal. Você vai ter uma bateria de aulas, uma bateria de trilhas. Pode começar com pré-natal. Até porque sou eu que dou, eu sei que a aula tá mais ou menos. Faz, sim, 15 questões da apostila de pré-natal. Depois, revisa teus erros, porque tem uma aula que eu vou respondendo questão por questão. Você consegue? 15 minutos ali? 10 minutinhos, 15 minutinhos? Um minuto para cada questão? Regra dos 10 minutos. Se você sentar para estudar durante os 10 minutos, esses 10 minutos são sagrados. É obrigatório 10 minutos. Você pode pegar aqueles cronômetro ali da Shopee, custa R$ 15, R$ 19. Vou mandar o link para vocês depois. Coloca lá o tempo. 10 minutos. Começa com 10 minutos. Deixa o celular longe. Deixa teu material aqui da tua plataforma Sangue nos Olhos, gratuita, que eu vou liberar para tu hoje. E faz lá. 10 minutinhos, só isso. Ah, conseguiu passar de 10 minutos? Agora começa a fazer bloquinhos de 15. 15, estuda, respira, bebe uma água, se exercita, volta, mais 15 minutos. Isso aí, estudar por blocos, faz você pensar, poxa, só é 25 minutos. Só 25 minutos. Será que eu consigo? 25 minutos sem pegar o celular? Outra coisa que eu gosto muito. Começou teus estudos? Amanhã, começou? Primeiro faz essas questões, que eu te falei, 15 questões de pré-natal. Depois vai para uma aula, depois você vai para outras coisas, mas fazer questão requer muito mais energia. Se você deixa para fazer questão no final do dia ou no final dos teus estudos, muito provavelmente você não vai fazer as questões. Porque a questão em si, ela gasta muito ATP. Teu cérebro tem que ficar pensando. A aula não. Olha só, a aula tu bota play, Raíssa fica falando, taca, 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 e tu fica assim, ó. Ai, não sei se eu gosto dessa menina, não sei se eu tô entendendo. Então, assim, tu não tá aqui comigo. Agora, fazer questão, não. Fazer questão é mais energia. Por isso que você tem que começar seu dia de estudo fazendo alguma questão. E aí você vai entender o porquê que eu tô falando isso. E aí, o que que acontece? Quando você começa a estudar, parece que é muito engraçado, né? Você começou a estudar, meu Deus, eu tenho que pagar a TIM. Meu Deus, aquele e-mail. Meu Deus, eu tenho que ligar pro fulano, Baltazar. Tudo acontece, tudo você tem que fazer. E aí eu já aprendi. Toda vez que eu vou estudar, eu deixo um bloquinho, literalmente um bloquinho, aqui do lado. Tudo que eu lembrar durante esses 25 minutos, eu vou anotar aqui. Resolver tal coisa, pagar tal professor, responder tal aluno, liberar acesso da plataforma do fulano. Anota tudo. Porque esses pensamentos, ele te rouba dos teus estudos. Se você parar para pagar a TIM, cara, você vai perder os 25 minutos de estudo. Você não volta mais. E isso, gente, é prática. No início é muito difícil. É muito difícil.
Agora, tá muito difícil estudar, gente. A gente passa o dia todo ali, ó, taca, 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 rios, Instagram, cores, muita coisa. Sentar pra estudar é um saco. Então, faz isso que eu tô te falando. E, obviamente, o nosso cérebro, ele gosta de micro recompensas, né? Pode ser macro também, mas aqui eu coloquei umas coisas simples. Ah, eu fiz meu bloquinho de estudos. Foi só 25 minutinhos. Fiz as questõezinhas, vi a Raíssa explicando cada questão. Agora eu vou assistir um episódio de Lost. Ou agora eu vou cozinhar uma sobremesa. Ou quem sabe sair para comer uma sobremesa. Ou quem sabe meu maridinho, minha esposinha vai cozinhar uma sobremesa para mim e eu vou comer e depois beijar ela inteira. É uma recompensa. Mas você começa a associar. Ah, fiz um bloco de estudo, uma recompensa. E aí vai ficando gostoso, sabe? Prometo para vocês, a preparação não tem como a gente, né, botar um temperinho. Depois, ah, fechei aqui o meu ciclo. Antes de eu ir comer a sobremesa e assistir o Lost, eu já vou deixar anotado qual vai ser o meu bloco de amanhã. Aí, fi, é mais difícil de você correr. É igual essas pessoas fitness, né? Eu pergunto, tem uma amiga que é muito fitness, a Joyce. Amiga, como que você acorda 5 da manhã e 5h30 tá na academia? Amiga, eu começo na noite anterior. Eu deixo o meu look e o tênis na porta. Então, para facilitar o teu amanhã, tu vai deixar anotado o teu outro bloco. Se tu tem um cronograma sangue nos olhos, ele tá lá já, lindão, mas tu deixa tudo aberto na mesa. Vai conversar com a tua família, com teu esposo, tua esposa, teus filhos. Olha, durante essa preparação, eu vou ser um pouco bagunceiro, minha mesa vai ficar aqui com as coisas, entendeu? Você vai deixar tudo avisado já. Então, gente, é você identificar, tá? É você desenhar o plano. Talvez esse plano é o plano que eu tô querendo dar para vocês, é um conselho. Mas talvez vocês tenham outro plano. Volto a repetir, aqui ninguém usa sapato 37, só se for 37 mesmo. Não tentem se acomodar com o plano dos outros, não. Esse plano tem dado certo. Mais de 100 médicos revalidaram seguindo esses conselhozinhos aqui, tá? Mas é muito importante você saber o que que dá certo para você, tá? Esse aqui é um planinho básico. Então, o plano de ação de todos vocês é amanhã encher uma garrafa de café para quem gosta de café ou um chazinho, fazer mais questões antes de pensar em estudar um tema, assistir uma aula, faça questões. Faça mais revisões. Gente, diabetes. Você acha que você não sabe o que é uma diabetes? Ah, não, Rai, mas tem as classificações. Cara, nem cai isso no Revalida. Peraí, diabetes tu viu na faculdade. Vai revisar o tema de diabetes porque tu já sabe diabetes. Vai por mim. Asma. Ah, não, porque tem um protocolo da Gina e que não sei o quê. Não, não cobra isso, não revalida. Vai fazer questões de asma pra tu ver. Vai lá, baixa o simulado de asma da plataforma. Linda. E vai fazer pra tu ver, como tu já sabe. Equilibrar os temas. Ah, não, Rai, mas eu tenho que estudar câncer de esôfago. Quantas questões caíram de câncer de esôfago? Agora, vai estudar câncer de colo, pra tu ver. 20 questões de câncer de colo. De esôfago, uma, duas. O que que você vai estudar mais? O que que você vai estudar amanhã? Câncer de esôfago ou câncer de colo? Câncer de colo. Ter constância. Ah, nossa, depois dessa live, tô me sentindo muito energizada. Amanhã eu vou comer o livro, vou comer essa plataforma que a Raíssa vai me dar aí. Ok, pode comer. Mas guarda essa hambre para comer nos próximos dias também, né? Porque não adianta nada. Então, conhecer o inimigo. Como é que você conhece o inimigo? A prova do revalida. A prova do inimigo. A prova do revalida é teu inimigo. Até tu não revalidar, ela é teu inimigo. Fazendo questões da prova. Antes de tu estudar sobre bancas irmãs. Ah, não, vou fazer a prova da USP, que disseram que é muito parecida com revalida. Vem cá, tu já fez as 14 provas do revalida? Sim. Já fez de novo? Porque toda vez que tu faz, tu aprende outras coisas diferentes. Deixa essas provas, irmã, para depois. Poxa, depois que tu fizer várias vezes a mesma prova do Revalida, tu vai para lá. Se priorize também. Reserve um momento. Agora a gente não tem data, mas se priorize. Faça a sua skincare, faça o seu treino, ame, né? Ame o Doutora, outro e se ame também. Oi, Jan posso Becker. aproveitar e perguntar a partir de que ano? Porque eu vejo umas provas de 2011 que parece que é outra banca, parece que é outra coisa. É, isso você tem razão. 2020 para cá, as provas têm sido mais semelhantes. Não que 2011 seja uma prova que você não deva fazer, mas uma coisa de estudar para o Revalida por provas é que, como os temas, infelizmente, atualizam demais, é sempre válido você fazer uma questão e não se afetar vendo o gabarito, porque a maioria das vezes o gabarito vai estar errado para o dia de hoje. É por isso que, tá? Vou te dar uma dica. Dentro do curso do Sangue nos Olhos.
praticamente quase todo ano a gente tem que regravar as questões. Por quê? Porque aquela questão de hipertensão, que agora em 2025 alterou o protocolo, quando eu for fazer as questões de hipertensão de 2011, eu tenho que pensar no protocolo agora de 2026. Só que, mesmo assim, você precisa fazer as provas de 2011, porque você vai aprender mais ainda sobre a BancNep, apesar de ser diferente das provas de hoje. Porque as provas Tá de bom. 2011 sempre é o mesmo padrão. O mesmo padrão que eu digo é os mesmos temas. Você pode pegar lá. Vai ter questões, 2 ou 3 questões de vacinação, 2 ou 3 questões de aleitamento, puericultura, 2, 3 questões de pré-natal, 2, 3 questões de sangramento na mulher gestante, sífilis, diabetes, hipertensão, algum sopro, valvulopatia, algo de cardio, sempre de dengue, chikungunya. Abdômen agudo, nem falar. Trauma, nem falar. São temas que despencam. Então, se você pegar a prova de 2011, você pode ter certeza que ela vai seguir esse mesmo padrão. Então, é uma oportunidade a mais de você aprender sobre o Revalida. Só tomar cuidado que 2020 para baixo teve muita desatualização, né? Até câncer de mama, HPV, tudo mudou. Então, é fazer as questões e já saber. Bom, se fosse hoje, a letra F estaria correta. Como é a letra F? Aí você vai escrever. É uma coisa que a gente sempre faz, respondendo as questões do Revalida, né? Passadas. Ó, hoje, nenhuma tá correta. Mas hoje, se fosse a tua prova, a correta seria essa daqui, ó. F. Aí você escreve o protocolo de hoje. Então é uma oportunidade a mais, tá? Tô Obrigado, vendo tá? aqui. Alguém tá com a coisa aberta? Ah, não. Perdão. Tô vendo aqui o chat de vocês. Vocês têm alguma dúvida aqui no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Perfeito. Perfeito, gente. Qualquer dúvida, vocês vão me falando aqui. Ah, peraí. Escolha seu apoio. Quando eu digo apoio, é seu grupo de amigos que estejam ali na mesma preparação. Por aí, uma mentoria, um curso, o que vocês mais se identificarem, gente. Só que não comprem só por comprar. Estudem, analisem, vejam se é um curso que vai facilitar a vida de vocês e não deixar vocês mais adoidados, assim, com mais coisa. Escolhe um curso, por aí, se você quiser investir em um curso, escolhe um curso e vai com esse curso. Acredita que esse curso vai te ajudar. Porque não adianta nada você comprar um e comprar outro, e comprar outro, e comprar outro. Daqui a pouco, poxa, você está gastando só dinheiro. Entenda uma coisa, que você nem precisa de curso, não. Você precisa saber fazer questões. É isso. Você precisa ser um robô de fazer questões. E aprender o jeito certo de fazer questão do Revalida. Com essa dica que eu acabei de falar para vocês. Ah, vai fazer questão de 2011? Cuidado, porque tem atualização constantemente. Então faz a questão para você entender como é que o Revalida pensa. Mas sempre saiba ali a resposta no dia de hoje, tá? Gente, só para trazer aqui essa informação para quem é novo, para quem vai fazer o Revalida pela primeira vez, na edição anterior foi a primeira edição que não teve discursiva. Isso foi um baque, porque tudo que é novidade assusta. Muito, assustou muito, assustou eu. Eu fiquei, meu Deus, essa prova vai ser muito difícil e o meu curso não vai dar conta. Pelo contrário, praticamente 90% dos meus alunos aprovaram. E os 10% que não aprovaram, infelizmente, estão comigo de novo. Porque sabem que não fizeram o básico, tá? Então, eu fiquei assustada. Não vai ter discursiva? Então, a prova anterior só foi 100 questões, não teve discursiva. A nota de corte foi 61. É como se você tivesse que tirar um 6 para aprovar. Você dá conta? Então, essa pergunta eu estou fazendo para todos vocês. Eu quero que vocês respondam aí internamente. Ou quem quiser dar um grito aqui. Você dá conta de tirar um 6 na prova do Revalida? Você dá conta? Ei, não pode ficar assustado, não. Tem que falar rápido. Dou! Vai ser fácil, vai ser moleza. Uhul, vou tirar 7, vou tirar 8. Toma, meu 9. É assim. Não pode pensar muito. Dá conta de tirar 6? 65, vai. Se for 65. Ô, Rai, Ô, eu penso um Isa. pouco o contrário. Eu falo assim, meu Deus, eu tenho que errar 40. Não é É possível que eu vá isso. errar 40. Gostei. É isso. Eu tenho que errar 40. Eu posso errar 40. Cara, é questão demais para eu errar. É isso. Vou dar conta. Não pode passar nenhum momento da preparação de vocês aquela insegurança. Se passar, é uma pessoa externa que está passando aqui. Você fala assim: sai daqui. Sempre, sempre a preparação de vocês, todos os dias, quando bater aquela neura de tipo, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Vou dar conta. Pode botar aqui no peito, joga pra mamãe, joga pro papai, vou dar conta. É isso. Sua cabeça, pronto. Você já tá aprovado. Se você pensar assim, você já tá aprovado.
O plano de ação, eu quero que cada um de vocês pegue uma folha, pode ser amanhã, tá, gente? Pode ser amanhã. Mas assim, eu quero fazer um grande cronograma. Não, pega uma folha, separa os dias da semana, corta, manhã, tarde e noite. Eu faço mais médico todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã até 6 da tarde. Pinta de vermelho essas cores aí, ó. É ausente. E depois encaixa 20, 30 minutinhos, depois de comer, o mais médico. Faça algo básico, mas que funciona para a tua realidade. Não adianta se enganar. Não. Comecei o curso aqui. Eu vou acordar às 5 da manhã, porque eu entro no Mais Médico 8. Você dá conta? Tem muita gente que sim, né? Mas você é uma pessoa que já acorda atrasado para entrar 8 horas no Mais Médico. Você vai dar conta? Quanto tempo você vai conseguir manter isso? Então, assim, vamos começar a trabalhar com a realidade, tá? Prefiro que você coloque 30 minutinhos. Quando você fizer um mês ali, 2 semanas, 3 semanas de 30 minutinhos todo dia, aí você consegue aumentar um pouquinho mais a sua régua, tá? Mas isso, gente, a gente vai fazer juntos. O curso é assim. É eu, vocês, é o Pablo, vocês, é o Davi, vocês. Então, é uma coisa que a gente vai fazer juntos, tá? Não se desesperem. Então, mas todo dia eu vou ter a mesma animação, a mesma motivação para estudar? Todo dia eu vou estar com sangue nos olhos? Não, poxa, se você tiver constante todos os dias, você tá morto. Ai, Raíssa, isso foi tão clichê. Ué, mas às vezes a gente esquece, né? A nossa vida, ela é um vai e volta e volta e vai, e o pulso, e tudo é assim. Vai ter dias que, infelizmente, você não quer saber de revalida. Você tem coisas mais importantes. E tá tudo bem, tá tudo bem. No dia seguinte, eu só quero que você entenda que no dia seguinte você tem que correr atrás do que você não fez no dia anterior. Talvez aumentar 5 questões a mais. Ou talvez você ficou 2 dias ausente porque algum parente precisou de você. Ok, final de semana eu vou dar meu gás e vou fazer uma prova. É assim, porque a nossa vida não é uma linha. Não é. Todo dia vai ter uma emoção. Vai ter problemas pessoais, problemas financeiros, problemas no relacionamento, problema no trabalho, e gritaria, e xingo. E os pais que não entendem que você tá só querendo estudar, e paz mental, e deixa a porta trancado. É assim, gente. Como é que eu falo pra vocês que é uma maravilha? Porque não é. Todo dia a gente tem alguma coisa, né? O Revalida é um grãozinho de areia na nossa vida, na dimensão de tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, um plano de ação tem um cronograma. Eu vou disponibilizar para vocês, não é o cronograma do curso, tá? Porque o curso, um cronograma tá muito largo, até porque a gente não sabe quando vai ser a prova. Lembrando que quem tiver comigo, a gente vai acomodar esse cronograma, tá bom? Não fiquem tranquilos. Mas eu vou mandar um cronograma que eu tenho bem basicão, de todos os temas que vocês têm que saber para fazer o Revalida, tá? Então, esse cronograma ele é bem básico, ele é ideal para iniciar. Agora, quem tá dentro do curso, no final, né? Eu vou abrir a plataforma, já começa a estudar com esse cronograma aqui, que ele foi desenhado para vocês terem uma base muito concreta, até a gente saber a data da prova e poder acomodar no nosso intensivão. Depois, tem uma plataforma, e quando eu digo plataforma, não precisa ser a minha, sangue nos olhos, pode ser um drive de um amigo que comprou um drive aí, não precisa ser curso. Mas se você for escolher um curso e quiser um curso bem organizado, bem direto ao ponto, bom, que seja essa estrutura aqui do espaço, né? Depois, aulas diretas. Cara, se você vai assistir uma aula de sífilis e você vê o tempo e vê 2 horas, não, isso aí tá errado. 2 horas de sífilis? Não, 25 minutos eu te explico tudo. Tudo. Não te explico nada superficial, não, tá? Eu te explico lá na base. Nenhuma questão você vai errar. 25 minutos, nada de 2 horas. Tô te ajudando. Materiais didáticos. Eu gosto muito de mapa mental. O meu curso ele é a base do que eu fiz na minha vida inteira. Esse curso eu desenhei em cima dos meus materiais que eu desenhava durante a faculdade. Para mim sempre foi muito fácil fazer mapa mental, porque é algo visual. Você vai lembrar do mapa mental lá no dia da prova. Não é eu que estou falando. São mais de centenas de médicos que revalidaram com sangue nos olhos. Estudo guiado por questões. Faça questões, mas eu vou largar um monte de questão para você fazer de qualquer jeito? Não vou. Eu vou te pedir para você fazer primeiro sozinho. Faça sozinho. Simule a prova. Mas depois vem que eu vou te explicar cada coisinha. O porquê isso, o porquê aquilo, tá? Revisões espaçadas. Não adianta você fazer questão hoje, fazer uma aulinha, ler o teu resumo, pegar o teu mapa mental, depois de uma semana. Se tu não voltar e fazer alguma questãozinha ali dentro da plataforma ou revisar os flashcards de ciclos, tu vai esquecer.
a classificação da sífilis, o tratamento, os tipos de exames, treponêmicos, não treponêmicos, qual que vira a cicatriz serológica. Você vai esquecer. Eu esqueço, eu dou aula disso aqui há não sei quantos anos. Eu esqueço se eu não estiver constantemente entrando em contato com esse tema. E exigência, mas na medida certa. Eu vou te exigir. A gente vai fazer simulado, tá? Questões mais difíceis que o Revalida. Só que você vai sofrer um pouquinho, mas depois eu vou te abraçar na live, respondendo questão por questão. Então, se exija, mas não se exija demais a ponto de você se frustrar e, ai, não quero estudar mais por Revalida. Não! Vamos fazer um simuladinho juntos. Depois vamos responder cada questão, entendendo por quê? Vocês todos aqui, gente, estão com a faca e o queijo na mão. Não que vocês estão nessa live, mas porque vocês já fizeram medicina em outro país, em outro idioma. Cara, o tanto de prova que vocês já fizeram. Eu sei que o Revalida, essa prova, tá associada com muita coisa que a gente quer na nossa vida. Por isso que ele fica tão grandão. Não é só, uma matériazinha. Não, é minha vida inteira, poxa. É toda a minha dedicação que eu fiz durante anos. Aí isso você joga tudo na prova, né? Mas vocês, aqui, só de vocês já ter feito medicina fora do país, outro idioma, entendam, Revalida é os temas do dia a dia. Todo mundo sabe o que é asma. É isso. Você só acomoda esse tema pro Revalida. Mas você já sabe o que é asma. Não vai estudar asma do zero. Tu já sabe o que é um asma. Falta de ar. Ai, meu Deus, tá fechando aqui. Ui! Você já sabe. O Revalida é isso. Vocês já estão com a faca e o queijo na mão. Eu vou apresentar para vocês o que vocês estavam pedindo, né? Há semanas aí, eu acho que desde o final do ano, que eu estava sentindo um pouco de pressão. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Levantamos essa plataforma. Confesso que ficou bem linda, tá, gente? E por que que tá uma nave espacial? Porque é aquela coisa. Ou você entra na nave e confia, ou tu vai ficar aí no planeta Terra. Porque na nave não é igual um busão, não, viu? Que tem várias paradas, e aí dá tempo tu pensar se tu entra ou não. Não, tu entra na nave, tu bota o cinto se tu quiser, não precisa nem botar cinto. E tu confia em quem tá dirigindo essa nave, porque a gente vai lá para outra galáxia. Até porque o segunda fase eu fiz dentro de um laboratório, né? Aí eu precisava dizer que a gente vai entrar na nave pra gente chegar lá no laboratório da segunda fase, que é lá em cima. Lá, não sei, Marte. Não pensei qual planeta. Acho que é um planeta chamado Sangue nos Olhos, tá? Mas aqui é a plataforma, tá? Eu escolhi essa temática de nave. Eu gosto de temáticas para a plataforma parecer um pouco como se fosse um jogo, para você não pensar que está estudando no início. E aí aqui tem algumas aulas do método. Aqui tem o nosso cronograma, tá? Para aluno do curso. As apostilas, tá? Quem gosta de imprimir, imprime. Quem tem tablet ou computador também não precisa imprimir. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de estudo por flashcard, caderno de erros. Algumas coisas eu vou dizer para vocês que isso aqui é baboseira, tá? Vou ser real. Mas algumas coisas servir para você. Estudo por questões, sala de treinos, que é os nossos simulados que a gente vai ter ao vivo. E, obviamente, né, a nossa psicóloga que vai estar sempre estabilizando aí a parte emocional de vocês. Essa primeira semana inteira de aulas, tá? Que vai ser tudo, praticamente tudo de gineco-obstetrícia comigo. Eu vou deixar já liberado para quem quer conhecer o curso, nunca nem viu o que é sangue nos olhos. Acho que vai ser interessante vocês simularem 2 semanas estudando com a plataforma, até para ver se ela vai caber na rotina de vocês. E depois aqui também, ó, segunda semana eu vou deixar tudo liberada, que é de pediatria também. E aí, a partir daqui, ó, a gente tem as próximas semanas. Eu fiz o curso aí para pensando em 6 meses de duração, mas fiquem tranquilos. Se a prova da Valida for em 2027, até lá eu vou estar levando vocês nas costas. Até lá, tá? Então não se preocupem, gente. Revalida Flix, o que que é o Revalida Flix, gente? Não sei se alguém já ouviu falar. São lives, né? Funciona como se fosse um Netflix matinal. E a gente vai fazer o sistema de Revalida Flix desde o primeiro dia. Então, começamos, pronto, já vai ter lives e a gente vai tentar começar no início 3 vezes na semana. Porque agora a gente precisa, né, fazer bastante gordura para ir acumulando conhecimento. E aí depois, mais pertinho da prova, conforme a gente vai terminando cada prova, a gente passa para 2 lives ou uma live por semana. Mas acho que é importante no início, como vocês estão bem motivados para estudar, vamos começar com 3 lives por semana respondendo todas as provas, tá? Já já eu olho o chat, que eu tô vendo que tem várias perguntas, tá? Essa aqui é o início da plataforma, vou deixar ela liberada para vocês, principalmente essa primeira semana e essa segunda semana. Entrando aqui dentro da nossa semana, só para vocês entenderem como é que é as trilhas, tá? São 14 semanas
Isso vai mudar no dia que sair o edital. A gente pode refazer o curso, tá? Refazer um cronograma. Até lá, eu quero que vocês sigam essas trilhas. Dentro de pré-natal, a gente vai ter sempre uma aula teórica, uma aula prática. A aula prática, como eu falei para vocês, é respondendo todas as questões, ó. Essas questões, vocês, antes de assistirem a aula, vocês vão baixar a apostila, tá? A apostila sempre tá aqui, ó, apostila prática. Aqui tem um negocinho de imprimir, se você tiver impressora, ou você vai baixar. E aí tem aqui, ó, a apostila do tema. Então, pré-natal, todas as questões que já caíram no Revalida de pré-natal. Ô, Ian, não sei, esqueci o nome. Você tá vendo aqui, ó, que questão de 2011, na nossa apostila tem um computador bem antigo, como se tivesse pifado? Isso aqui é para te mostrar que essa questão ela tá desatualizada e que ela não tem resposta no dia de hoje. E aí, na aula, eu explico por que que ela não tem resposta e qual seria a resposta. Então, isso aí, gente, eu cuido muito desses detalhes, tá? Porque para mim isso é primordial. Ó, essa questão aqui foi anulada, de 2011. Essa questão, outra questão de 2011. Ou seja, três questões de 2011 que não serve para estudar se você baixar a prova. Ali, não serve. Mas se você estudar por questões, sabendo que está desatualizada, aí vai te servir. Então, sempre nas apostilas, vai ter um computador quando a questão é desatualizada, tá? Então, vocês vão baixar isso aqui, vocês vão fazer tudo. E depois a gente vai responder juntos. Tem várias questões. Aqui o gabarito. E aqui sempre fica um resuminho, ó. É um resuminho à parte, mas vocês vão ter a apostila com todos os resumos. Depois vocês vão ter o mapa mental. Treinamento. Esse treinamento vocês vão fazer depois de ter estudado para repassar os temas, tá? É um banco de questões desse tema. E depois vocês vão ter uma série de cartões, que é os flashcards, sobre os temas de pré-natal. Pro Revalida. Depois de você fazer isso, gente, não tem como você errar uma questão do tema. Não tem. É impressionante o tanto que o teu cérebro vai esticar. Tu vai ficar, o quê? Meu Deus, joga 10.000 provas pra mim, que eu vou engolir essas provas. E já bota aí na média pra passar a minha residência. É isso. Então, aqui, gente, é a primeira semaninha que vai ficar toda liberada pra vocês, tá? A plataforma ela é bem bonitinha, tem como você favoritar, colocar comentário, dúvidas, avaliar a aula, deixar feedback para a aula. Aqui você pode fazer um caderno, tirar print do que você quis ali na aula, bota o print aqui dentro, um caderno, literalmente um caderno. Pra você não gastar dinheiro nem fazendo, comprando caderno. Isso aqui é a primeira semana, tá? Do nosso curso, que eu vou deixar liberada para vocês. A segunda semana, que é pediatria, é o mesmo fluxograma. Cada semana aqui, ó, tem várias trilhas. Aí, conforme você vai fazendo a trilha, vai aparecendo aqui a porcentagem. Tem que estar 100% para você partir para a próxima. Ah, mas esse tema, hoje eu não quero assistir esse tema. Tudo bem, você pode passar para a próxima, mas depois você vai ver a sua pontuação, a sua porcentagem lá, tá? Então, aqui, puericultura. É óbvio que eu vou começar com puericultura. É o tema que mais cai. Então, a gente vai ter toda uma aula de puericultura, explicar cada coisa, como que cai, o mapa mental para você baixar. Mapa mental digital, você baixa, guarda no computador. Aqui a internet tá, ó, mapa mental, baixou. Depois, aula prática. Lembrando que antes de assistir a aula prática, meu conselho é que você baixe a apostila de todas as questões e tente fazer sozinho. Porque aí você vai ver qual é o nível que você tá com esse tema. Quantas questões você errou, quantas questões você precisa melhorar. E quando você erra uma questão, você vai assistir a aula prática, e aí no momento que eu vou começar a te explicar essa questão que você errou, você vai entender muito melhor por que que você errou. E aí depois, treinamento, um mini banco de questões aqui dentro desse tema, só com coisinha papufo que cai, e depois os flashcards. Isso de todos os temas que caem no Revalida, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu baixei elas e imprimi todas. Muito bem, Carol. É isso. Baixa todas. É isso aí. Carol, o cronograma vocês conseguem baixar na plataforma, quem é aluno, tá? Agora, eu consigo mandar um cronograma do nosso curso anterior, que não tem tantos temas assim, né? Que era uma preparação mais rápida, para quem não vai fazer o curso. Até para vocês não, ai meu Deus, olha o tanto de tema. Então, quem não vai fazer o curso, vai ficar estudando sozinho ali, ou com as dicas que a gente vai dando, baixa esse cronograma que depois eu mando para vocês, um cronograma grátis. São menos temas e é mais fácil de você seguir sozinho. Agora, quem comprar o curso,
Aí, ali dentro tem um cronograma do curso, tá? Ela já falou de valores? Ainda não. Calma, que eu nem vendi peixe ainda não. Cíntia, muito obrigada. Entrei só para acompanhar as dicas e ver o curso. Sangue nos olhos não decepciona. Se eu tivesse conhecido antes,